farra das viagens oficiais na Câmara de Taubaté, revelado pelo jornal O Vale neste fim de semana, na estreia do caderno Documento O Vale Especial, já atinge a maioria da Câmara taubatiana. Já são pelo menos 10 dos 19 parlamentares envolvidos neste esquema que engordava as verbas de reembolso de viagens oficiais. E por mais bizarros que os exemplos citados pelo jornal sejam, como o vereador que em apenas uma refeição teria comido 4,4 quilos de alimento, ou então a vereadora que conseguiu de uma só vez consumir sozinha 6 sanduíches e um pedaço de pizza, o que nós revelamos até aqui da farra das viagens oficiais é apenas a ponta do iceberg, ou como estamos falando deste banquete pago pelo contribuinte de Taubaté, é apenas a entrada deste grande banquete de desrespeito ao dinheiro público. Vale lembrar que tudo que nós revelamos consiste no período entre janeiro e maio de 2017. São notas fiscais deste período que o jornal teve que ir à justiça para obter, já que o legislativo havia negado o acesso a essas informações. E vale lembrar, o Tribunal de Contas do Estado já havia anteriormente detectado irregularidades nas viagens, na prestação de contas das viagens dos parlamentares de Taubaté. Isso aconteceu nos anos de 2009, 2010, 2011, 2014 e 2015. Diante disso, é capaz da gente questionar se apenas neste período de janeiro a maio de 2017 teria havido esse tipo de farra com o dinheiro público. Uma medida necessária, portanto, é que os vereadores venham a público, que o Poder Legislativo de Taubaté venha a público se explicar em relação a estas graves acusações e denúncias de desrespeito ao patrimônio público. Outro que precisa agir é o Ministério Público. Será que o Ministério Público não está com fome de justiça? Diante de tantas irregularidades, o Ministério Público vai instaurar uma investigação ou vai se manter passivo diante de tantas e comprovadas fraudes com o dinheiro público? Por falar em promotoria, outro ponto que cabe a gente discutir em relação a essa denúncia apresentada pelo jornal é o acordo feito judicialmente em 2015 que fixou os limites de gastos dos servidores do Legislativo de Taubaté durante viagens. Veja só o que este acordo fixou. O servidor da Câmara de Taubaté recebe, quando viaja, uma diária de R$ 187,18. É um preço alto, ainda mais se você comparar, por exemplo, com o que é pago na Câmara de São José. Na Câmara de São José, a diária fica entre R$ 15 e R$ 30. Qual é a explicação? Porque em Taubaté a diária é de R$ 187,18 e em São José é de no máximo R$ 30. A promotoria poderia também explicar por que essa discrepância nos valores. E também é urgente a redução do teto de gastos para os vereadores durante as viagens. O teto é de R$ 280,77 nos dias de hoje. Para quem recebe um salário de mais de R$ 8.000, não há necessidade deste tipo de regalia. Então, o fato é, medidas concretas precisam ser adotadas. A farra das viagens precisa acabar. Afinal de contas, não podemos deixar que uma denúncia tão grave acabe em pizza. Até porque, se acabar em pizza, é capaz dos vereadores apresentarem uma nota fiscal com um valor superfaturado. Com a palavra, o Ministério Público.